Olá, nessa edição do Conexão Legislativa, vamos repercutir o projeto de lei 1542 de 2015, que institui o Plano Estadual de Prevenção ao Suicídio. Segundo os especialistas, o silêncio favorece a subnotificação dos casos e, por isso, é importante falar. Recebemos Lela Monteiro, que é psicanalista e também terapeuta de família, para falarmos deste assunto. Lela, muito bem-vinda, obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigada pelo convite, é sempre estar numa honra nessa casa que legisla, né, que nos protege. Então, não só como profissional, como cidadã, como mãe de adolescente, gratidão por esse convite em falarmos de um tema tão difícil que é o suicídio e da saúde mental. Tá certo. Para a gente começar contextualizando então o projeto de lei, esse plano estadual prevê identificar possíveis sintomas, tratar o transtorno mental e psicológico e pode incluir também tratamentos em relação à depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, alcoolismo e abuso de drogas. Quero começar te perguntando, esses são os principais fatores que desencadeiam esses números tão alarmantes em relação ao suicídio, Lela? Sim, são esses daí, destacando que quando as pessoas falam muito da depressão ou da questão do alcoolismo ou das drogas, mas quando a gente fala de transtorno de humor, isso é muito importante, ou transtorno de personalidade, como foi colocado, que é o borderline. O que muitas vezes a pessoa fala, nossa, a pessoa estava tão bem, aí o que aconteceu, né? Por que ela morreu? Porque é esse transtorno, uma hora tá bem, tá eufórica, tá feliz e de repente deprime. Então a gente precisa entender um pouco de uma forma maior, que não é só aquela pessoa que está deprimida, né, que está sem sair de casa, às vezes essa pessoa que está bem, mas que tem tantos altos e baixos que de uma forma impulsiva, talvez nesse momento dessa oscilação, ela tira a vida como uma forma de aliviar essa agudização desse sofrimento. Agora, como você vê, Lela, essa questão de termos uma iniciativa de lei que propõe, então, identificar esses sintomas, né, dessas doenças, porque são enfermidades e precisam ser tratadas, justamente para que não desencadeie um quadro em que a pessoa já não encontra mais nenhuma saída e leve, né, ao suicídio. E aí, como você disse, os familiares se perguntam, né, mas por que aconteceu isso? E fica também, é um sofrimento que não acaba, porque ele passa para a família também. A gente vai continuar falando desse tema, mas eu quero te perguntar como você avalia iniciativas como o projeto de lei nesse sentido, para pensarmos em campanhas educativas, porque é um grande tabu, né, Lela? A gente falar sobre esse tema, como eu mencionei no começo do programa. Porque morte não é uma coisa que a gente fala, a gente se acostumou com esse paradigma, né? Como que você vê essa questão do legislativo tomar, então, iniciativas de propor campanhas nesse sentido? Eu acho fundamental, né, partindo isso do Estado, porque é uma forma, inclusive, da gente capacitar os professores da rede pública, é uma forma de capacitar o pessoal das unidades básicas de saúde, né, dos CAPs, que precisam dessa formação, essa educação continuada. A gente já tem algumas prerrogativas de lei de 2017, de 2020 do governo federal, mas é importantíssimo que o Estado também abrace essa iniciativa, porque daí sim se tornarão campanhas e com certeza o Estado irá economizar agindo de uma forma preventiva. Bom, segundo a Organização Mundial da Saúde, a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio em algum lugar no mundo. 800 mil vidas são perdidas, então, em relação ao suicídio. E a gente apontou, então, essas causas, né, Lela? Sobre a pandemia, o que agravou ainda mais nesse aspecto? Porque a gente vive uma época de comoção e de tristeza social também pelas perdas em relação à Covid, mas outras doenças, né, outras enfermidades foram desencadeadas. Qual a sua avaliação em relação a esse período, né, histórico e o que mudou ou não mudou nesse cenário em relação ao suicídio? Então, segundo o CVV, que é a maior referência de combate ao suicídio, a faixa etária que mais acometia o suicídio antes da pandemia eram os idosos. Pós-pandemia, são os jovens. Os jovens vinham como, às vezes, segundo, terceiro, quarto lugar na ordem do suicídio.
mas na ordem de morte, né? Não de morte natural, mas na hora de morte, né? Adolescentes que falavam de 15 a 19, depois de 18 a 29, a primeira causa de morte desses jovens são de acidente de trânsito e do suicídio, coisa que não era antes da pandemia. Então, houve um aumento crescente dos suicídios entre os jovens, entre os adolescentes e jovens pós-pandemia, porque o que acontece, pararam de socializar, ficaram com muitos sonhos frustrados, alguns sem perspectiva de trabalho, sem uma vontade, uma motivação, porque você já tinha uma dificuldade escolar com a pandemia, essa dificuldade, essa evasão escolar, muitos jovens que teve uma mudança corporal, vamos falar isso das adolescentes e das meninas que ficaram mocinhas na pandemia e que não têm coragem de voltar para uma aula presencial, muitas famílias que não tinham estrutura de todo mundo trabalhar online, além do desemprego, né, da baixa renda, todo mundo em casa, conflito entre os pais, perda, às vezes, de familiares. Então, quando a gente faz um levantamento, que ainda é muito precoce, os jovens, vamos falar que a gente achava que eram os idosos que ficaram mais guardados, mas os jovens que tiveram um impacto social pior com a pandemia. Essa coisa de falar, o jovem já ficava fechado no seu quarto, mas ficava por opção que tinha a possibilidade de ir para a escola, de ter um encontro, de descer um prédio. Quando eles foram obrigados, né, e retirados desse convívio social numa fase de tanta mudança hormonal e psíquica, esse jovem é o que tem mais sofrido, é o que a gente tem visto nos consultórios, no sistema público, né, esse jovem pedindo socorro. E o que assusta, Marcela, é a subnotificação. Muito mais jovens e adolescentes tiraram a vida, estão tirando a vida, e que a gente não está sabendo porque as escolas, os institutos, ou às vezes até os familiares tiram, não quero que o meu filho ou minha filha fiquem com o rótulo de suicídio. A gente tem visto isso, acompanhado muitas famílias de perto, onde é causa natural. Não foi de causa natural, foi né, a pessoa num sofrimento, tirou a própria vida. Então, a subnotificação, a falta de informação, o preconceito e o tabu é muito grande ainda sobre esse assunto. E a gente vai falar disso então um pouquinho mais adiante, porque agora eu queria mencionar esse dado que você traz, né, sobre essa subnotificação e também em relação à questão escolar, a preparação dos profissionais como professores, como equipe escolar, para identificar esses sintomas são importantes, né? Existe um protocolo hoje, Lela, que é tratado nos consultórios, porque a gente vê, por exemplo, os grupos de autoajuda em relação a drogas, em relação aos alcoólicos, em relação às doenças mentais, à depressão. Existe um protocolo para tratar e reverter esse quadro de alguém que está nesse caminho pensando em tirar a própria vida? Eu vou falar que nós estamos muito atrasados ainda nessa área, se a gente for comparar o que você trouxe, né, as drogas, ao álcool, o que a gente mais escuta é essa palavra mesmo, uma escuta qualitativa. Permitir com que essa pessoa venha, fale num lugar seguro, mas de um protocolo ainda não se tem um consenso. Necessita sim que os conselhos regionais, necessita que a sociedade converse, né? Então, e já parabenizo os meios de comunicação, vocês, essa PL, enfim, quanto mais a sociedade trouxer esse tema, mais vai pressionar, inclusive, os órgãos de saúde a ter esse protocolo. Hoje não tem um consenso, o que se fala da evolução desses pacientes. Então, assim, um paciente que já teve uma ideação, o que chega como mais grave para a gente é aquela pessoa que já tentou, que tem uma ideia suicida, que tentou uma vez e não aconteceu, como não aconteceu nada, não, mas assim, ela não foi a óbito, mas não teve uma sequela. A pessoa já tentou duas, tentou três, como que foi essa evolução, mas a gente tem muito pouco de protocolo dessa pessoa que dá alguns indícios, mas que nunca teve uma ideação. Ainda tem um preconceito, eu poderia dizer, Marcela, até entre os profissionais,
e uma dificuldade de falar com os pais, familiares, escola, porque às vezes a gente observa e chama o pai ou chama a mãe, às vezes esses pais são separados, às vezes esse professor na escola percebe, mas não tem condição, não tem coragem de como falar com essa família ou como falar com esse jovem. O que há de consenso hoje é trazer esse jovem para estar no lugar seguro, no lugar confiável. E o que o jovem mais clama é que o que ele fale para aquela pessoa fique com aquela pessoa. A questão do jovem é: vou falar para alguém, o que vai achar de mim? Vou falar para alguém, a escola inteira vai ficar sabendo. Vou falar para alguém da família e a família inteira vai ficar sabendo. Vou falar no prédio, de repente, todo mundo. Então, assim, o jovem tem medo de ser rotulado. Então, esse jovem vai se fechando. Precisa-se, sim, não só de um protocolo, mas de muitas discussões e dessa formação para que os profissionais consigam falar com a sociedade de uma forma mais ampla e que a sociedade também acolha o assunto e não tenha medo de falar: o meu filho, sim, teve uma ideação suicida. O que eu posso fazer? Chegar e conversar com o professor, chegar e conversar com os amigos, conversar com esse adolescente. Posso falar, filho ou filha, desta sua questão? Nós estamos aqui para ajudar a evitar o seu sofrimento, para evitar que outros adolescentes estejam sofrendo, outras famílias, outros pais, né? Porque quando esse adolescente tira a vida, a sociedade toda fica doente. Essa família, muitas vezes esses pais entram em depressão e, infelizmente, não é incomum, às vezes, alguém da família adoecer e ir a óbito, até por uma causa natural, contrair uma doença mesmo, ou entrar num estado depressivo muito profundo. Então, não é nunca uma pessoa só que adoece, mas todo um contexto, um entorno social. Com certeza. E nesse sentido me faz pensar, Lela, que antes do suicídio acontecer de fato, ou as tentativas, entre os jovens é muito comum, infelizmente, a automutilação. Então, ele demonstra sinais, né, e cabe aos pais, a quem está perto, zelar, né, por essa segurança dessa criança, desse adolescente, nesse sentido, porque são os cortes no corpo, né? Como é que isso acontece? E principalmente o alerta para os pais identificarem esses sinais como sendo de um adolescente que não está bem, né, que a sua saúde mental não está plena e de que, de fato, ele precisa de ajuda para não chegar nesse nível que é o mais difícil de ser enfrentado, que é quando, de fato, a tentativa acontece e se é consolidada e a gente acaba perdendo aquele jovem, aquele adolescente. Vamos chamar atenção para que muitos pais, às vezes, não olham e acham que é um estilo de roupa que as pessoas usam. Então, assim, começando por ferramentas que se usam, onde braço interno de coxa, então a pessoa está de calça, vai com uma calça jeans para a escola ou com uma calça da escola, parte interna da coxa, interno de braço e antebraço. É muito comum, às vezes, o adolescente disfarçar os cortes com desenho, com canetinha. Observa se seu filho, mesmo no calor, não quer tirar a calça, não quer tirar a blusa de manga longa, mesmo estando quente. Observa que, às vezes, esse adolescente arregaça a manga, mas quando aquele adolescente não quer arregaçar a manga, até sobrepõe uma blusa, dá uma olhada. E todo pai e mãe, mesmo sendo adolescentes, tem que um dia chegar e falar, e olhar, entrar no quarto e delicadamente pedir licença, mas puxar esse braço. Isso eu posso te falar, Marcela, que eu já presenciei no consultório. Eu atendia na época uma paciente que me estranhou, um calorão, ela com uma blusa de manga longa, e aí eu falei: fulana, deixa eu olhar o seu braço, o que está acontecendo? Ela me olhou muito assustada e começou a chorar, né? Aí depois fui conversar com a mãe, ela estava se cortando, a mãe não sabia, e a mãe falou: mas como? Não tem nada cortante. Então, quando a mãe falou nada cortante, a mãe já tinha um indício. E ela cortava com um apontador, ela quebrou o apontador e a lâmina do apontador é onde se cortava. A fala do adolescente, Marcela, ele fala que esse corte no corpo é para aliviar
a dor da alma. Ele está numa angústia tão grande que quando sente a dor da pele, porque dói, a gente fala, que não dói, não dói. Então, assim, quando sente a pele sangrar, é onde parece que ele sente um alívio. Ele não consegue expressar verbalmente e esse corte. Então, observo que antes da pessoa se cortar, de se fazer a cicatriz, a pessoa que gosta de marcar, gosta de pegar uma ponta, de pegar a pele riscada ou de ficar enfiando a unha. O que está angustiando que essa pessoa precisa se apertar para se manifestar? Isso é uma das coisas muito importantes, mas eu vejo adolescentes um pouco mais velhos, vou colocar de 25, 26, 30 anos, que às vezes começam a colocar muitos piercings, muitas tatuagens. De repente, a pessoa saiu para fazer uma tatuagem e fez 5, tatuou as costas inteiras, tatuou os 2 braços. Quando a gente traz essa pessoa para o consultório, ela tem marcas. Dela é muito grande. Ela Exatamente. tem marcas. Não é que todo mundo que está tatuando, que está angustiado, mas quando de repente, do nada, a pessoa não tinha nenhuma tatuagem, nenhum piercing, colocou um monte, principalmente no rosto. A pessoa saiu, eu atendi recente um jovem assim, que do nada apareceu em casa com 6 piercing no rosto. E aí ele chegou no consultório, o que aconteceu? E aí a pessoa desaba, né? Quando você vai num ponto específico, a pessoa fala, não aguentava mais e era um jeito de continuar existindo, que a pessoa tem a sensação, Marcela, que ela não está mais existindo, que a dor dela psíquica é tão grande, o sofrimento psíquico é tão grande que ela precisa se mutilar até para justificar a existência e a dor dela. Com certeza. São relatos que, de alguma maneira, parece que chocam a gente quando a gente para pensar, para refletir, mas tem muito jovem convivendo no núcleo familiar e também no núcleo social que passa despercebido e chega, então, a esses casos. A gente falou aqui, então, desse extremo, que é o corpo sendo mutilado. Mas quando a mutilação está dentro, então vem por meio de um vício, chegar tarde em casa, toda essa história de que não quer conviver com os pais porque tem aquela rebeldia natural da idade. Mas quando fazer a diferenciação, Lela, em relação a quem de fato precisa de ajuda, procurar um consultório, uma boa conversa, como fazer essa identificação de sinais de depressão, de sinais que dá para a gente tratar antes de chegar na mutilação também. O que você pode falar em relação a isso? Vamos lá. A primeira questão, eu falo como profissional e como mãe também, viu, Marcela? É de você falar para o seu filho, para o seu sobrinho, para o seu vizinho, oi fulano, como é que você tá? Olha dentro do olho, como é que foi seu dia? Me conta um pouco mais. Em vez de só falar para arruma seu quarto, quando vai ser sua prova, o que você está fazendo, chega mais cedo, em vez de fazer aquele interrogatório, com quem vai, com quem foi, olha nos olhos, pergunta. E uma coisa que eu gosto muito que eu falo para os pais, será que você reconhece o perfume do cabelo dos seus filhos? Dá um abraço e cheira o cabelo dos seus filhos. Dá um abraço forte no seu filho ou na sua filha. Olha nos olhos e fala para esse filho ou para essa filha que ele é importante para vocês, que você o ama. Abre um lugar de confiança, que o que precisar, o que tiver acontecendo, converse, que aqui a gente não vai te julgar. Não precisa ir em todos os aniversários de tio chato, de tia chata, não precisa estar o tempo todo, mas precisa que você, pai e mãe, tenham um momento de olho no olho, que faça algumas refeições junto, né? Claro, se possível fazer, nem se for um jantar, um almoço de domingo. Mas precisa haver uma conexão, né, Lela? Isso, precisa haver uma conexão. E nesse momento você vai perceber, porque o adolescente que ele está perturbado, que ele está incomodado, que ele está sofrendo, ele não te encara, ele não te responde, ele não sustenta, né? E se você permanece um pouco mais nessa presença, ele vai conseguir te abrir. Agora, nesse caso, Lela, dá para, por exemplo, o pai levar a força para um tratamento mais incisivo, como a terapia, como o atendimento com o psicólogo? Dá para forçar identifiquei os sinais, olha, você precisa de ajuda mesmo que a pessoa não queira. E isso a gente está falando também, falando aqui de adolescentes que estão, né, antes dos 18 anos abaixo aí, né, sobre a responsabilidade dos pais.
mas o suicídio entre os jovens, quando os dados são levantados, pessoas até 29 anos se enquadram, né, nesse perfil de suicídio muito frequente, como você colocou também. Ou seja, a pessoa já é dona do nariz. Ninguém pode obrigá-la legalmente a ir a lugar nenhum, né? Somos livres, democraticamente somos livres. Como é que faz essa diferenciação, Lela, por favor? Então, vamos entender. A primeira questão se esse adolescente mora na sua casa, ele precisa entender que você está zelando pela vida dele, você como pai ou como mãe. Então, você mora na sua casa, mora na casa dos avós, está morando na casa de um mais velho, né, que supostamente está preservando a vida e tem um pouco mais de experiência. Ele tem que te respeitar e ele tem que te ouvir. A gente não pode colocar ninguém a fazer terapia à força, né? Principalmente após os 18, após os 20 anos. Mas antes, sim. Eu atendo adolescentes de 15, 16 que não querem e depois gostam. Não querem e a mãe fala, tem que ir, vou, a mãe vai, sobe, a criança fica de cara feia 1, 2, 3 dias, depois já começa a conversar, a gente também vai entrando de uma forma lúdica, vai falando de outras coisas, vai falando de outros jogos, e o mais importante não é só o que ela fala, ela sentir que ela tem um espaço de confiança. Uma das coisas também que vai ajudar demais é trazer os amigos que esse adolescente, esse jovem confia. Às vezes esse adolescente, esse jovem está tão deprimido que ele não tem nem mais amigos, não tem amigos, às vezes não trabalha, não tem colega de trabalho, não tem familiar, não tem ninguém. Em alguns casos muito graves, principalmente se tem uma questão de drogas e de alcoolismo, aí sim, muitas vezes essa internação ela é compulsória, independente da idade. Então, assim, é feita de uma forma forçada para que esse indivíduo não morra, né? Então, a princípio, a gente sempre conversa, mas se está numa gravidade, onde a gente sente que, e a gente vê essa forma compulsória, quando esse jovem já está na segunda, terceira tentativa. Então, se não tiver uma internação, em alguns casos, muitas vezes a gente não vai ter nem como agir. Mas é muito importante, Marcela, que a terapia seja acompanhada. Eu falo que tem alguns tripés, que a terapia barra um bom psiquiatra, uma boa psiquiatra, né? Então, uma parte medicamentosa, bem ajustada para aquele indivíduo. Então, terapia, medicação, atividade física é fundamental, mesmo sem querer, seja ela qual for, seja uma caminhada com o cachorro, mas uma atividade física regular. Nesse ponto que eu queria tocar com você agora. Então, porque a gente tem alguns tabus em relação a esse assunto, e também algumas falácias, né? As pessoas vão criando histórias e isso vai se perpetuando e acaba prejudicando a identificação, o tratamento e também evitar que as pessoas, de fato, que tenham pensamentos suicidas, cheguem a esse ato tão, enfim, lastimável. Mas, nesse aspecto, existe algumas máximas populares que dizem assim, mas o fulano não tinha o que fazer, né? Estava com a cabeça vazia. Quando existe, por exemplo, pessoas muito bem-sucedidas, e eu quero te ouvir porque você atende, né? Você tem muito mais conhecimento de causa, porque identifica várias pessoas falando isso. Trabalhava, pai de família ou mãe de família, cometeu suicídio. Tinha um bom emprego, uma posição social. O que faltou? A cabeça estava vazia? Não estava vazia, né, Lela? Ou seja, já é um paradoxo para a gente pensar, repensar, e não colocar todo mundo nessa caixinha, discutir as coisas com mais humanidade, né? Mas também com a razão. Isso. Quero te ouvir em relação a isso, para a gente quebrar um pouco com essas histórias paralelas que atrapalham, de fato, a gente entender o problema, identificar o problema e poder agir. Muitas vezes a gente fala muito do jovem, né? Que é o que comove muito socialmente, mas nós podemos falar muito de pais de famílias que... Tem dois lugares muito comuns, eu sou terapeuta de casal, que é às vezes uma traição. Então, assim, a pessoa quebrou, perdeu o emprego, esperava uma promoção, não teve o sucesso econômico e teve uma traição. Então, a pessoa acha que ela não vale mais nada, não tem mais sentido. Então, a pessoa ela já tinha uma tendência a ter uma manifestação
de uma ideação suicida, de uma depressão ou de outros gatilhos de doenças mentais que até então não tinha aparecido. E aí, às vezes, não vem é uma doença multifacetada, essa questão da saúde mental. Então, aparece, a gente vê nos homens, você fala, poxa, bem-sucedido, como é que foi? Mas bem-sucedido, o que é aparência social? A gente não sabe como é que estava essa dívida lá dessa pessoa, ou às vezes até essa mulher que os filhos saíram, o ninho vazio, que não se vê mais com uma função social, ou essa mulher também, que o marido trocou por uma pessoa mais jovem, que entrou na menopausa. Então, é uma somatória de vários sofrimentos que falam como que a pessoa fez isso. E tem algumas mortes que não são colocadas como suicídio, mas quando a gente for colocar, a pessoa começa a mostrar alguns indícios que não quer mais viver. Ela começa a se desleixar, começa a beber demais, começa a misturar a medicação, coloca-se numa situação de risco. Alguns acidentes aí de trânsito, falam, nossa, como que a pessoa ela já vinha achando que a vida dela era melhor que ela não vivesse, que a vida dela já não tem sentido, que só está atrapalhando os outros, que ela não é mais importante para as outras pessoas. Então, tem muitas causas aí. E um grande remédio para a sociedade seria não julgue, porque a gente não sabe o que pode acontecer na casa da gente no dia de amanhã, né? Na casa dos nossos familiares, dos nossos amigos. Então, todos nós que vivemos em sociedade estamos sujeitos a isso. Então, primeira questão é acolher, não julgar e cuidar da nossa saúde mental, que é tão importante, talvez seja o pilar mais importante para o Estado, inclusive, cuidar da saúde mental dos seus cidadãos. Com certeza. Por isso, essa iniciativa aqui do Parlamento Paulista focada nesse público. Segundo um estudo da Unicamp, 17% dos brasileiros já tentaram, de alguma maneira, ou já pensaram em se suicidar. Desse percentual, 4,8% chegou a, inclusive, planejar, né? Porque tem gente que faz... a cada 45 minutos, uma pessoa morre vítima de suicídio no Brasil. São 32 por dia, e outras fontes levantadas por esse estudo da Unicamp revelaram 14 mil casos por ano, com uma média de 38 por dia, ou seja, são números alarmantes, por isso a gente falando aqui sobre essa relevância. Em todo o mundo, a faixa etária principal, essa que a gente comentou aqui, segundo a OMS. A gente está caminhando para os minutos finais, infelizmente, Lela, mas eu queria te perguntar da outra ponta, você mencionou os idosos. Quais são os últimos dados em relação a isso e como a gente pode também identificar aquele idoso, aquela idosa que ficou viúva, né, que perdeu a sua autonomia, que passou de uma vida inteira trabalhando para morar com os filhos e ter a dependência financeira ou o seu patrimônio sendo administrado pela família. O que você pode falar em relação a isso também e a importância, né, de a gente observar, mas também de dar a eles a oportunidade de falar o que eles estão sentindo? É muito importante a gente saber que o idoso tem uma depressão chamada depressão do idoso, né? Às vezes a pessoa não olha isso, acha que a pessoa está ficando meio esclerosada, meio esquecido, mas quanto que será que esse cérebro não está deprimido? O que é um cérebro deprimido? Um cérebro que está se apagando, um cérebro que está sofrendo. E o que acontece, como que a nossa psique também funciona por essa questão social. Eu falo, você me valida e vice-versa. Então, um diálogo onde, poxa, que legal o que ela fala. Eu falo, poxa, Marcela, que bacana isso. E o idoso é como se ele fosse colocado um vaso de lado, aquele vaso que ficou velho. Ele é colocado um outro vaso mais bonito no centro e ele no cantinho da sala. Então, aquele idoso que era importante, né, que às vezes era o pai da família, é o que ele fala, daí vem um neto, ou vem um filho, ou vem, sei lá, um cunhado, uma nora, alguém da família fala, não é mais assim, não. Tudo mudou. O que o senhor fala já desvalida completamente. Isso é péssimo, falando de saúde mental do idoso. Uma outra questão muito importante, a gente tem que chamar a atenção aí dos filhos e dos netos, achar que os avós têm obrigação de ficar no sábado à noite, na sexta à noite, com os netinhos, né?
Gente, isso é a maior maldade que se faz, vamos dizer, com as pessoas que a gente diz que ama, né? Então, assim, inclua essas pessoas mais velhas, porque isso deprime também o cérebro. Inclua essas pessoas dentro do seu rol. Não é para ficar cuidando do netinho, não. Não é só para compor a mesa, mas valida o que esse idoso está falando e nada de usar a aposentadoria para pagar a faculdade do neto ou para pagar a dívida do filho. Esse idoso, muitas vezes, ele se vê só importante quando ele consegue suprir a dificuldade econômica da família. A gente vê muito hoje em dia. Eu atendo alguns adolescentes e até adultos que quem paga são os avós, né, que os pais não têm condição de pagar. E muitas vezes eu chamo esse idoso, queria conversar com o senhor, quero saber como o senhor ou a senhora estamos cuidando do neto, mas quero saber do senhor. E às vezes esse idoso fala, não, eu estou bem. E a gente percebe no olhar que esse idoso está deprimido. Então, meu apelo aqui, como psicoterapeuta, trate bem os seus pais, os seus avós, assim como você trata os seus filhos, né? A saúde do idoso é muito grave e às vezes esse idoso, ele comete o suicídio e às vezes não é notificado como suicídio, que parece uma morte natural. Toma um remédio a mais, fala que toma um remédio e não toma, ele começa a se deixar ir morrendo porque ele já acha que ele não é o importante. E às vezes a fala do idoso é, eu tenho sido um estorvo nessa família, então é melhor que eu não viva e já deixo a herança para ele, sinais. porque não quer o que eles querem. Então isso é triste demais. São sinais que a gente pode observar com certeza. Lela, quero te agradecer então e pedir para você, nesses minutinhos aqui, deixar uma mensagem em relação a quem está pensando em, de alguma maneira, em tirar a própria vida e como a gente pode evitar isso também aqui em relação a iniciativas de lei, campanhas e o tratamento também com profissionais como você. Primeiro, obrigada. Eu quero falar para você que está nos ouvindo que a vida é sempre um presente e que nós podemos e devemos ser um presente para aquela pessoa que nos encontra, né? Já atendi muitos jovens que, inclusive, conseguiram sair desse estado porque viram que outros jovens estavam tão deprimidos quanto eles. Então, procure lá dentro, né? Lá dentro da sua essência, o porquê dessa existência. Talvez você não encontre resposta para todas as perguntas, mas viva um dia de cada vez, né? E peça ajuda, sim. Né? Esteja presente em outros ciclos, sinta-se pertencendo. Às vezes você entrar em algum coletivo, né? Trazer algum sentido maior, fazer um voluntariado, né? Olhar à sua volta, no seu prédio, no seu bairro, na sua escola, como você pode ser contribuição e tenha certeza que todos nós somos contribuição para alguém ou para alguma causa nesse segundo. Então, quando sua dor estiver sendo maior do que você, olhe que a dor de alguém pode estar ainda sendo maior. Você fala, meu Deus, mas será que é possível? Sim, é sempre possível. Abra um pouquinho a possibilidade de ajudar alguém sem se julgar e sem julgar ninguém. E claro, a gente está aqui para te ajudar dentro do que for possível. E obrigada, porque esse programa já é um presente para quem está precisando dessa ajuda. É isso, muito obrigada, Lela Monteiro, que é terapeuta de família, é psicanalista. Obrigada você também que esteve conosco nessa edição do Conexão Legislativa, que vai ficando por aqui. A gente se encontra então na programação da Rede Alesp. Um abraço forte. Tchau.